Olá! Nessa aula eu vou mostrar para vocês por que o best-seller de Dan Brown, O Código da Vinci, está enganado em dizer que existiu um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Meu nome é Júlio César Dias Chaves, eu sou historiador e eu vou mostrar para vocês por que o livro do Dan Brown enganou tanta gente. E por que eu estou fazendo isso agora? Eu estou fazendo isso agora em março, porque o mês de março é o mês do aniversário de 19 anos do lançamento, da publicação desse livro, O Código da Vinci. Eu lembro que na época, alguns anos depois do lançamento do Código da Vinci, que ele virou uma verdadeira febre, eu acabei sendo convidado para dar várias palestras sobre o assunto. Eu dei palestra aí em escolas, em congressos, cheguei a dar uma palestra na FATEL, na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília, certo? Então, isso que eu vou... E eu dou essa aula também para meus alunos de História da Igreja. Essa aulinha que eu vou dar para vocês agora é uma versão, né, dessa aula, dessa palestra que eu já dei outras vezes. Muito importante deixar isso claro desde agora, desde o princípio. O que eu estou falando aqui não é novidade, certo? Isso aqui, não foi eu que inventei isso aqui, não foi eu que criei. Isso aqui não é um trabalho inédito meu. Esse assunto que eu vou apresentar para vocês é um assunto conhecidíssimo de quem estuda história do cristianismo, de quem estuda cristianismo antigo, de quem estuda literatura apócrifa, tá ok? Inclusive, a palestra que eu dava, tá? A aulinha que eu estou gravando aqui para vocês, eu posso dizer que, na verdade, é uma versão em português de uma palestra que meu próprio orientador da época, o professor Rui Penchot, dava. Né? Então, devido à demanda, devido à curiosidade das pessoas sobre o Código da Vinci, sobre essa questão de Jesus Cristo e Maria Madalena, eu acabei, digamos, criando uma versão em português da palestra que ele dava. Ok? Então, só para deixar isso claro, inclusive, né, não sei se ele vai ver esse vídeo um dia, se ele vê, né, mandando um abraço para ele, para o meu orientador, Rui Penchot, a quem eu devo tantas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, pessoal, é o seguinte: não foi o Código da Vinci que criou essa ideia de que existiu um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Não foi. Por outro lado, essa ideia é recente. Ela surge no século XX. Nenhuma fonte antiga, nenhuma fonte medieval sequer insinua que existiu um relacionamento conjugal entre Jesus Cristo e Maria Madalena. É uma ideia contemporânea, certo? Essa ideia surge, até onde eu pude pesquisar, nessa ópera rock chamado Jesus Christ Superstar, tá, de 1970, e depois nós temos aí algumas obras pseudocientíficas que tentaram, digamos assim, provar, entre aspas, que existia um relacionamento conjugal entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Nós temos o livro Jesus Scroll, do Donovan Joyce, de 1972. Nós temos o The Holy Blood and the Holy Grail, de 1982. E nós temos o Messianic Legacy, de 1987. Tá? Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, Raízes do Cristianismo, que fala um pouquinho mais dessas obras. Tá? O link está aí na descrição do vídeo, vocês podem ver com calma depois. Vamos começar a falar do Código da Vinci propriamente dito. Né? Vocês sabem que tem um livro, de 2003, que vendeu aí, como eu falei, mais de 82 milhões de cópias. E nós temos também o filme, que foi lançado 3 anos depois, né, uma superprodução, foi lançado em 2006, com o Tom Hanks no elenco, tá ok? Então, por que nós estamos falando especificamente aqui do Código da Vinci, de Jesus Cristo e Maria Madalena? Por quê? Né? O que isso tem a ver com o que a gente discute aqui no Raiz do Cristianismo, com as coisas que eu estudo? Né? Então, a primeira coisa, deixar claro, não existiu um relacionamento conjugal entre Jesus Cristo e Maria Madalena, tá ok? Isso é fruto de invenção, ficção, ok? O grande problema é que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar ficção de realidade. O Código da Vinci é uma ficção, ele é um romance. Só que as pessoas não têm essa capacidade de diferenciar a ficção da realidade, leem a ficção e acabam achando que é realidade. Mas o Dan Brown tem uma parcela de culpa nisso. Por quê? Porque se vocês pegarem o livro e abrirem lá na primeira página, tem 3 comentáriozinhos introdutórios lá no início do livro, e um deles diz algo mais ou menos assim, que todas as fontes históricas retratadas no livro foram retratadas de acordo com a realidade, de acordo com as pesquisas dos especialistas. Então, isso induz o leitor ao erro. O leitor acha que aquilo que ele está dizendo ali na ficção é realidade. Então, nós vamos ver que, pelo menos em relação a um desses documentos que ele usa, que é um apócrifo chamado Evangelho de Filipe, ele não está fazendo um tratamento adequado do assunto.
não diz respeito àquilo que, de fato, os especialistas acreditam, tá bom? A gente vai ver, inclusive, que ele fez uma interpretação anacrônica do texto. O que isso quer dizer? Ana, né, é o prefixo grego de negação. Cronismo vem de Cronos, o deus do tempo, o deus grego do tempo. Então, o anacronismo é quando você interpreta algo do passado não à luz dos valores e das ideias do passado, mas à luz dos valores e das ideias que você tem hoje, certo? Para a gente entender o passado, a gente tem que tentar entender como as pessoas do passado explicaram, tá ok? Então, o trecho que o Dan Brown usa, tá? É um trecho que ele coloca lá no livro dele, na versão em português brasileiro da editora Sextante, está na página 263 do livro, certo? Ele diz o seguinte, tá? E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la com frequência na boca. O restante dos discípulos ofendia-se com isso e expressava sua desaprovação. Diziam a ele: por que tu a amas mais do que a todos? Então, o Dan Brown pegou esse trecho, que supostamente pertence a um apócrifo chamado Evangelho de Filipe, um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Filipe, e diz que esse trecho é uma prova de que houve um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Afinal, Jesus beijava Maria Madalena na boca, por quê? Porque eles tinham um relacionamento conjugal. Então, a gente vai ver aqui que o Dan Brown está interpretando o trecho de maneira anacrônica. O beijo, na antiguidade, ele não tinha esse mesmo significado que ele tem hoje. O beijo na boca. Para a gente, o beijo na boca é um ato conjugal, certo? O beijo de língua, né? O French kiss, como eles dizem em inglês, certo? Na antiguidade, o beijo na boca não tinha uma conotação sexual. Eu sei que é difícil para a gente entender isso hoje, porque a gente está tão acostumado com o beijo sendo entendido, né, como um ato conjugal, que a gente não consegue imaginar isso. Mas no passado, o beijo na boca não tinha uma conotação sexual, ok? O beijo na boca, ele servia para duas coisas. Uma primeira coisa, ele servia como saudação, como cumprimento. As pessoas se cumprimentavam se beijando. Segunda coisa, de maneira específica para os cristãos, o beijo na boca, ele tinha um significado espiritual. Ele era usado na liturgia cristã. Ele era usado como uma espécie de comunhão espiritual. E por que isso acontece? Isso acontece porque a palavra grega pneuma, que significa espírito, significa também o quê? Sopro. E o sopro sai da onde? O sopro sai da boca. Então, o beijo na boca era também um sinal de comunhão espiritual. Então, o Dan Brown, ele provavelmente tirou esse trecho da versão em inglês com a tradução dos textos de Nag Hammadi, que é um conjunto de textos apócrifos que contém esse evangelho apócrifo de Filipe. Tá? Ele muito provavelmente pegou essa tradução aí que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? Que vem desse livro aqui, né? The Nag Hammadi Library in English, a biblioteca de Nag Hammadi em inglês. Por hora, eu quero que vocês notem uma coisinha. Eu quero que vocês notem que essa tradução, vou apontar aqui com o meu mouse, tem alguns colchetes com pontinhos, certo? Alguns colchetes estão vazios, outros colchetes estão preenchidos. O que significam esses colchetes? Esses colchetes significam o seguinte. Quando você encontra um manuscrito antigo, ele é antigo, ele tem 1.600, 1.700 anos de idade. Ele está cheio de lacunas, ele está cheio de buracos causados pela ação das traças, pela ação do tempo, em alguns lugares a tinta se apagou. Então, é absolutamente natural você pegar um manuscrito antigo e ele ter lacunas, lugares onde não tem mais palavras escritas, ou porque elas se perderam com o tempo, ou porque o manuscrito foi comido. Quando você faz a edição desse texto antigo, o que você faz? Você indica essas lacunas com colchetes, ok? Tá? Então, vejam bem, esse é um primeiro erro do Dan Brown. Ele não indica a existência de lacunas no texto que ele apresenta, ok? Tá? Então, né, para quem não entende inglês, vamos ver aqui, né, traduzindo aqui livremente, né, em português, e a companheira é uma lacuna, Maria Madalena, amava
Aí tem um ponto, né? Amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la com frequência e aí onde seria a boca tem uma lacuna, né? Então, a palavra boca não está lá no texto. E o restante dos discípulos tem uma lacuna que pode ser preenchida parcialmente e eles o disseram: por que você a ama mais do que todos nós? Então, notem que algumas lacunas podem ser preenchidas, outras não. Né? A gente pode, por dedução, né, falar, olha, aqui nessa lacuna aqui, essa lacuna tem mais ou menos o tamanho de uma palavra, o espaço que caberia a palavra tal. Né? A gente pode colocar a palavra tal, mas sempre deixando claro que tem uma lacuna lá. Então, tanto no texto editado na língua original, quanto na tradução, uma boa tradução, uma tradução correta, bem feita, ela vai indicar que ali tem uma lacuna e vai botar a palavra entre colchetes. Então, aqui eu estou só mostrando para vocês, tá? Com que pareceria o texto, digamos assim, do Evangelho Apócrifo de Filipe, tá? Ele foi preservado na língua copta, num manuscrito do século IV. O que é a língua copta? A língua copta era a língua do Egito cristão, uma língua que começou a ser usada mais ou menos aí no século III, século IV depois de Cristo, ok? Era a língua no qual esses textos cristãos do Egito foram preservados. É o último estágio de desenvolvimento da língua nativa do Egito. Então, é com isso que o copta se parece. Então, o Evangelho Apócrifo de Filipe, que é usado aí pelo Dan Brown, tá? Ele foi preservado nessa língua. Isso aqui que vocês estão vendo destacado é o trecho, tá bom? Que o Dan Brown usa, obviamente em copta, não está traduzido. Eu conheço o copta, eu estudei copta, já traduzi textos do copta para o português, eu fiz a minha própria tradução desse trecho para o português, para a gente usar aqui nessa aulinha, eu já tinha usado nas palestras que eu dei lá em 2005, 2006 sobre o assunto, né? Tem um capítulo em um dos meus livros sobre isso, também está lá traduzido, tá? E a tradução que eu usei, que eu fiz é essa daqui, eu já vou explicar para vocês, né? Então, eu botei aqui, né, digamos assim, a referência completa do trecho, né, significa, NH significa Nag Hammadi, vocês já vão entender por que a gente fala de Nag Hammadi, tenham paciência, tá? É o texto Códex 2 de Nag Hammadi, o texto 3, o terceiro texto que vem lá dentro do livro 2 desse conjunto de textos de Nag Hammadi. Página 63, linha 30, página 63. Linha 2, página 64. Então, o trecho que a gente está analisando aqui, ele vai da linha 30, da página 63, até a linha 2 da página 64. Tá ok? Então, eu botei aqui as linhas, eu dividi o texto por linhas na minha tradução, certo? Aqui em negrito, a virada da página. A gente está passando da página 63 para a página 64. Então, essa é a minha tradução, tá ok? Notem que ela tem as lacunas. A sabedoria, que é chamada de Aistério, é a mãe dos anjos e a companheira do Salvador. Quanto a Maria Madalena, o Salvador a amava mais que todos os discípulos e ele beijava na boca frequentemente. O restante dos discípulos, aí nós temos uma lacuna no início da página que não pode ser preenchida, que é muito grande, dizia-lhe: por que tu a amas mais do que a todos nós? Então, eu botei aqui, né, o que acontece? Essa tradução aqui que o Dan Brown utilizou, do Eisenberg, ela é da década de 70. Ela já tem quase 50 anos. Nos últimos 50 anos, a evolução dos estudos da língua copta evoluíram muito, muito mesmo. Então, hoje, né, a gente consegue, né, deduzir que, de fato, o que estava aqui na lacuna era boca, era a palavra boca. A tradução do Eisenberg, ele preferiu não usar, né, colocar a boca, deixar a lacuna. Mas a gente consegue hoje, né, por meio de uma dedução razoável, saber que, de fato, né, a palavra que estava ali era a boca. Então a gente volta para a estaca zero. Pô, Júlio, então, no final das contas, o texto está dizendo, de fato, que Jesus beijava Maria Madalena na boca. Sim, mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa interpretar esse beijo na boca à luz dos costumes da época, e não à luz dos costumes de hoje. Para a gente hoje, beijo na boca é o quê? É um beijo sexual, um beijo conjugal, um ato conjugal. Na época, era um cumprimento e comunhão espiritual. E eu vou provar para vocês isso com os próximos textos que a gente vai ver. Tá? Por hora, vamos só falar um pouquinho do Evangelho de Filipe. Vou explicar para vocês de onde veio o Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe ele foi descoberto nessa cidade aqui do sul do Egito, nas proximidades dessa cidade, Nag Hammadi, né? Perto do Nilo.
tá ok? Por isso que nós chamamos esses textos, esse conjunto de textos do qual o Evangelho Apócrifo de Filipe faz parte, de textos de Nag Hammadi ou Biblioteca de Nag Hammadi, tá ok? Por isso, daí o nome. O Evangelho de Filipe, então, precisamente o Evangelho de Filipe, ele é um texto gnóstico valentiniano, ou seja, é um texto claramente gnóstico, de uma corrente específica do gnosticismo, o valentinianismo. A gente não tem tempo de falar disso claramente aqui, mas enfim, trocando em miúdos, é um texto herege. Ele está escrito em copta, ou seja, aquela língua da qual eu já falei para vocês, a língua do Egito cristão, a partir do século III, século IV. É uma cópia do século IV, ou seja, a gente tem um manuscrito que é do século IV. Mas esse manuscrito é muito provavelmente uma tradução de um texto que foi originalmente composto em grego em algum momento da segunda metade do século II. Não se trata de um evangelho propriamente dito, não é um texto que conta, que tem uma biografia de Jesus, que conta, fala da vida de Jesus. É um texto, uma espécie de florilégio, né? Ele junta lá vários conceitos teológicos, algumas partes narrativas, e não se sabe exatamente por que o escriba resolveu colocar o nome lá no manuscrito de Evangelho de Filipe. Mas ele não é de fato um evangelho, porque ele não é um texto que conta, nem que sejam histórias falsas, digamos assim, de Jesus, sobre a vida de Jesus. E isso daqui é muito importante, certamente pseudonímico. O que isso quer dizer? A pseudonímia era uma prática literária muito comum na antiguidade e que foi usada pelos autores dos evangelhos apócrifos. O que quer dizer isso? Eu atribuo uma autoria falsa ao meu texto para que as pessoas acreditem no conteúdo do texto. Tá? Então, o Evangelho de Filipe, ele não foi escrito por Filipe, é certeza absoluta, né? Inclusive porque ele é da segunda metade do século II, né? A menos que a gente acredite que Filipe, o apóstolo Filipe, tenha vivido mais de 200 anos, não tem como ter sido ele que escreveu. Tá? Então, o Evangelho de Filipe é um texto pseudonímico. Alguém, um desconhecido qualquer, a gente não sabe quem foi, escreveu o texto, né? Mas em algum momento alguém falou, vamos dizer que foi o Filipe que escreveu, para as pessoas que lerem acreditarem no conteúdo. Eu falei, caramba, foi o Filipe que escreveu, o apóstolo Filipe, São Filipe, né? Deve ser coisa boa isso aqui, tá? Mas é certamente pseudonímico. Assim como a totalidade dos apócrifos. Todos os apócrifos são pseudonímicos, mas isso é um assunto com uma outra aula, tá ok? Por hora que vocês têm que entender isso, que apesar do título de Evangelho de Filipe, esse texto não foi escrito pelo apóstolo Filipe. A gente não sabe quem é o autor, tá? Então, para ilustrar o que eu estou falando, né? Eu sou historiador, eu tenho que mostrar as coisas, né? Então, está aí uma foto do Codex 2 de Nag Hammadi aberto. Esse conjunto de textos que nós chamamos de Biblioteca de Nag Hammadi, são vários volumes, são 13 livros, com vários textos, mais de 52 textos. Tá? O Evangelho de Filipe está nesse volume aí, o volume 2, o Codex 2. Tá? E aí uma foto do Codex 2 aberto, vocês podem ver aqui, ó, que aqui embaixo, né, nós temos aqui buracos, né, provocados pelas traças, aqui em cima também, né, que é exatamente onde ficam, então, aquelas lacunas que eu já mostrei para vocês, tá ok? Vamos falar agora, então, do beijo. Eu já disse para vocês que, na antiguidade, o beijo era entendido de maneira diferente. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos começar com os próprios textos bíblicos, tá? Nós temos lá nas epístolas paulinas e na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, exemplos claros, né? Então, vocês estão vendo aí, né? Ó. Saudai a todos os irmãos com beijo santo. Né? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A gente não percebe, às vezes, porque nas traduções, às vezes, em português, ao invés de eles colocarem beijo, eles colocam ósculo. E aí a gente não se toca. Mas ósculo é beijo. Tá? Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Tá lá, primeira epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos Romanos. Paulo está dizendo claramente para os cristãos dessas comunidades se saudarem com um beijo. E, na própria epístola de Pedro, saudai-vos uns aos outros com um beijo da caridade. Então, nós temos exemplos bíblicos claros que mostram que os cristãos dos primeiros séculos se saudavam com um beijo. Nós temos dois exemplos interessantes também nos evangelhos canônicos, tá? Disso. Marcos, 14:45. Traição de Judas. Quando Judas traz Jesus e ele chega até o Horto das Oliveiras para entregar Jesus, como que ele faz para que os soldados reconheçam quem é Jesus? Ele dá um beijo em Jesus, né? Então, logo chegou, aproximando-se dele, disse, Rabi, e o beijou. E nós temos esse trecho do Evangelho de Lucas, né?
E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste um ósculo, ou seja, um beijo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Então, Jesus foi visitar Simão e está reclamando da falta de hospitalidade de Simão. Falou, cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu cheguei na sua casa e você não me beijou. Se ele está falando isso é porque o normal era que quando você recebia uma visita, você recebia essa visita, você cumprimentava essa visita, você saudava essa visita com um beijo. Então Jesus está reclamando, cadê meu beijo? Você não me deu o beijo. Você não me recebeu. Você não me cumprimentou da maneira correta, da maneira educada. Tá ok? Nós temos aqui um outro texto que não é cristão, mas para mostrar que essa questão do beijo era relativamente conhecida, né, na antiguidade, é o Dion Crisóstomo, né, um historiador, né, nos seus discursos ele conta essa anedotazinha aí. Assim, enquanto ele estava falando, o povo escutava com prazer e me mostrava sua aprovação. E eu lembrei de tudo isso e gritei, olá, Sócrates, e me aproximei e beijei a ele e a outro homem. No entanto, o povo riu animadamente porque os beijei. Então eu entendi que nas cidades as pessoas não beijam umas às outras. Ou seja, ele vinha num lugar onde era normal as pessoas se beijarem para se cumprimentarem, certo? E ele foi para um lugar onde isso não era normal. Ele agiu de maneira impulsiva, como ele estava acostumado, beijou, e as pessoas acharam engraçado. Né? Para nós brasileiros, entender isso é um pouco mais fácil, né? Porque a gente está acostumado a tocar nas pessoas, dar abraço, beijar e tal. Né? Quando eu morava no Canadá, por exemplo, as pessoas não se tocavam. Né? Era um aperto de mão quando você conhecia a pessoa, você nunca mais encostava na pessoa na sua vida. Né? Para a gente é mais fácil entender isso. Né? Então, o beijo não tinha, o beijo na boca, inclusive, ele não tinha um caráter, tá, sexual. Ele tinha um caráter de cumprimento, saudação. Né? O verbo grego aspasestai, que é um verbo específico para indicar o cumprimento com um beijo. E a versão copta desse verbo, que aparece no Evangelho de Filipe, que é o verbo aspazen, ok? Tá, e eu falei para vocês o seguinte, eu falei, bom, o beijo servia para cumprimento, mas entre os cristãos, ele também era usado na liturgia como ato de comunhão espiritual. Então, eu sou historiador, eu tenho que mostrar minhas fontes para vocês. Eu vou mostrar aqui agora para vocês alguns exemplos do beijo sendo usado no contexto litúrgico, o beijo na boca, tá? Demonstrando esse caráter de comunhão espiritual. Detalhe, esses textos que eu vou mostrar aqui agora são todos textos de santos da Igreja Católica. Nenhum desses autores que vão aparecer aqui, nenhum desses autores que vai aparecer aqui agora é herege ou coisa do tipo, são todos santos. Vamos começar então por Justino Mártir. São Justino, que na Apologia dos Cristãos descreve o sacramento do batismo. Tá? Então, vamos lá. Quanto a nós, depois de termos banhado quem abraçou a fé e deu seu assentimento à doutrina, ou seja, banhado quem abraçou a fé, batizou, né? A pessoa foi batizada. Nós o levamos até aqueles que nós chamamos irmãos, no local onde eles estão reunidos, a fim de fazermos juntos orações fervorosas para nós mesmos, para aquele que foi iluminado e para todos os outros onde eles se acham, para que depois de termos conhecido a verdade, nós mereçamos também, por nossas ações, sermos reconhecidos como pessoas de boa conduta e bons observadores dos preceitos recebidos, a fim de chegar assim à salvação eterna. Quando as orações terminam, nós nos cumprimentamos mutuamente com um beijo. O beijo era usado na liturgia do batismo, segundo Justino Mártir, um autor cristão, São Justino, do século II. Olha aí o beijo aparecendo na liturgia. Vamos pegar agora um trecho de Cirilo de Jerusalém, São Cirilo, padre da igreja, São Cirilo de Jerusalém, né? Olha só, ele está descrevendo também um ato litúrgico. Em seguida, o diácono anuncia: acolhei-vos uns aos outros e cumprimentai-vos mutuamente. Isso se assemelha muito, né? Isso acontecer na liturgia eucarística, né? Isso se assemelha muito àquele momento da paz de Cristo, né? Bom, agora não tem mais por causa da pandemia, né? Vou continuar a leitura. Não pense que esse beijo é do mesmo gênero que aqueles que se dão na praça entre amigos ordinários. Não é nada disso. Mas esse beijo une e concilia as almas entre si. Esse beijo significa, portanto, que as almas unem-se
e banem todo ressentimento. Então, olha que interessante. São Cirilo, ele está testando, ao mesmo tempo que o beijo era usado como cumprimento no dia a dia, ele está falando, né, aqui, o beijo da praça entre amigos ordinários, e ele está atestando que o beijo também era usado na liturgia. O beijo não tem um significado conjugal, o beijo não tem um significado sexual, o beijo é usado na liturgia, entre os cristãos, como ato de comunhão espiritual. Mais um santo falando do beijo litúrgico, do beijo espiritual. São João Crisóstomo, em uma de suas catequeses batismais, ele diz o seguinte: a cada vez que temos de nos aproximar da Santa Mesa, ou seja, a mesa da Eucaristia, para receber a comunhão, nós somos convidados a nos amar uns aos outros e dar-nos um beijo santo. Por que razão? Porque como os corpos nos separam, nós unimos nossas almas, olha aí a comunhão espiritual, nesse momento particular pelo beijo, de tal modo que a nossa assembleia torna-se semelhante àquela dos apóstolos, pois os crentes formam apenas um coração e uma alma. Mais um texto de um santo, vamos lá. Querem mais texto de santo? Vamos lá, tem mais texto de santo agora. Mais um padre da igreja, São Gregório de Nissa. Na homilia sobre o Cântico dos Cânticos, ele diz o seguinte: o beijo é efetuado pelo sentido do tato. No beijo, dois pares de lábios encontram-se e tocam-se. Olha só, que interessante. Ele está deixando claro, sem sombra de dúvida, de que se trata de um beijo na boca, porque ele está falando de dois pares de lábios que se encontram. É um beijo na boca. Mas existe também uma ordem superior, ou sentido espiritual do tato, pois é também por um beijo espiritual que se entra em contato com o verbo. O verbo, Jesus, o verbo lá do prólogo do Evangelho de João, certo? Então, olha aí, repito, o beijo, para a gente entender aquele trecho do Evangelho de Filipe, que o Dan Brown usou no Código da Vinci, é assim que a gente tem que entender. O beijo entre Jesus e Maria Madalena, relatado pelo Evangelho de Filipe, não é um beijo sexual, não é um beijo conjugal, não é um beijo que prova que existia um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Não! É um beijo espiritual, é um beijo de comunhão espiritual. Os apóstolos sentem ciúmes de Maria Madalena, não porque ela é casada com Jesus, não é isso que o texto está relatando. Eles sentem ciúmes de Maria Madalena porque ela está comungando espiritualmente com Jesus. Ok? Tá claro isso? Poderia mostrar mais exemplos aqui, nós temos outros. É um assunto conhecidíssimo. Tá? Agora, o seguinte, o Evangelho de Filipe é um texto apócrifo da segunda metade do século II. Ele foi escrito mais de 200 anos depois da morte de Jesus, mais de 150 anos depois da morte de Jesus. Então, além de tudo isso, ele não é um texto ao qual nós possamos atribuir rigor histórico. Não é um texto que serve para conhecer a história de Jesus e dos personagens que o cercaram. Então, esse aspecto é importantíssimo. Okay? Além de não ser um texto que traga um relato histórico a respeito de Jesus e Maria Madalena, okay? Porque ele é um texto muito tardio, o beijo tem que ser interpretado de maneira correta, à luz da cultura da época. E na cultura da época, o beijo não era algo conjugal, sexual. O beijo era um cumprimento e um ato de comunhão espiritual. Os próprios textos de Nag Hammadi, os próprios textos apócrifos de Nag Hammadi, os apócrifos do Novo Testamento de Nag Hammadi, nos trazem outros exemplos disso. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro Apocalipse de Tiago. Mesma coisa, um texto tardio, escrito aí 150, 200 anos depois da época que Jesus viveu. Não foi escrito pelo apóstolo Tiago, pseudônimo, a gente não sabe quem escreveu, mas a pessoa que escreveu botou o nome de Tiago para dar autoridade ao texto. Olha o que esse texto fala. E o Senhor apareceu para ele, Tiago, enquanto ele encerrava a oração, abraçou-o e deu-lhe um beijo, dizendo: Rabi, eu te achei. Eu escutei falar dos sofrimentos que tu aguentaste, e eu estava muito aflito, pois a minha compaixão tu a conheces. Esse texto também está em cópita, aquela língua do Egito, eu também traduzi do cópita para o português. Então, aí nós temos mais um exemplo, Jesus, quando aparece para Tiago, eles se cumprimentam com um beijo.
né? E nós temos no segundo Apocalipse de Tiago, mesma coisa, né? Apócrifo, escrito 150, 200 anos depois do tempo que Jesus viveu. Nós não podemos atribuir rigor histórico a esses textos, porque eles são tardios, certo? E pseudonímico. A gente não sabe quem escreveu, quem quer que tenha escrito o texto, falou que ele foi escrito por Tiago, para as pessoas lerem e acreditarem. Né? Então, nós temos esse trecho aí, né? E ele, Jesus, deu-me um beijo na boca e me abraçou, dizendo, meu bem-amado, eis que eu te revelarei aquilo que nem os céus, nem os arcontes conheceram. Então, nesse caso aí, ele não está usando o verbo atspazen, ele está usando a locução verbal tipi, que significa, literalmente, dar um beijo, tipi. Ok? Lá em cópita aparece essa locução verbal, tipi. Né? Então, ó, ele encontra Tiago, eles se cumprimentam com um beijo e Jesus vai falar, eu vou te fazer uma série de revelações agora. Né? Que nem os céus, nem os arcontes conheceram. O que são os arcontes na literatura gnóstica? Né? São as potências que tentam impedir, né, a ascensão da pessoa depois que ela morre. Mas, repito, esse é assunto para outra aula. Tá ok? Olha só, o próprio Evangelho de Filipe tem outro trecho que fala do beijo. Vamos lá, vamos ler esse trecho junto comigo. Todos aqueles que são gerados no mundo são gerados conforme a natureza. O que isso quer dizer? O que significa ser gerado conforme a natureza? Papai e mamãe vão lá, né, e o bebê é gerado, certo? Então, gerado conforme a natureza é isso, gerado de acordo com o ato sexual. E os outros, é de onde eles são gerados que eles se alimentam. O homem é pela promessa de entrar no lugar superior, né, no céu, que ele recebe seu alimento. Ele pela boca. E a palavra tendo saído de lá, ou seja, a palavra sai da boca, ele seria alimentado pela boca e se tornaria perfeito. Pois os perfeitos é por um beijo que eles concebem e geram. Ou seja, como a pessoa se torna perfeita, segundo o Evangelho de Filipe? Por meio dessa comunhão espiritual que acontece com o beijo espiritual, o pneuma, que significa em grego ao mesmo tempo espírito e sopro. É por isso que nós nos beijamos mutuamente, concebendo-nos pela graça que está em nós mutuamente. Ou seja, o próprio Evangelho de Filipe, em outro trecho, deixa claro o caráter espiritual do beijo. Se o Dan Brown tivesse lido o texto todo, ele saberia disso. Mas ele só leu, provavelmente, essa partezinha que Jesus diz que Jesus beijava Maria Madalena na boca. Se ele tivesse lido o texto todo, ele perceberia que o beijo, para esse próprio texto, não é um beijo que tem um caráter conjugal, um caráter sexual. É um beijo espiritual. E olha só que interessante. Em outro trecho, mais lá para frente, o Evangelho de Filipe condena o casamento. Vamos ler esse trecho aí comigo. Ninguém pode saber que dia o homem e a mulher unir-se-ão a não ser eles próprios. Na verdade, o casamento nesse mundo é o segredo daqueles que tomaram uma mulher. Se o casamento da impureza é escondido, ou seja, ele está chamando o casamento de um ato impuro, né? Lembrando que esse texto é um texto herege, hein? Um texto gnóstico, não nos esqueçamos. Né? Quanto mais o casamento imaculado, que é um verdadeiro mistério. Ele não é carnal, mas puro. Ele não pertence ao desejo, mas à vontade. Ele não pertence à escuridão e nem à noite, mas ele pertence ao dia e à luz. Ele está falando de um dos ritos dos gnósticos, que era o rito da câmara nupcial. Tá? Que é uma espécie de casamento espiritual. Então, ele está claramente condenando o casamento. Se ele está condenando o casamento, se esse próprio texto está condenando o casamento, como é que ele pode dizer que Jesus e Maria Madalena foram casados? Ele está dizendo que o casamento é ruim. Ele não tem como Jesus, que é o Salvador, ter feito algo ruim. Certo? Repita, é um texto herege. Tá? Não estou dizendo que o casamento é ruim, não. Tá bom? Então, repito, esse beijo relatado pelo Evangelho de Filipe, que é usado pelo Dan Brown, ele precisa ser interpretado à luz dos valores e da cultura dessa época, da época lá da antiguidade, dos primeiros séculos do cristianismo. E nessa época, o beijo não tinha caráter sexual, o beijo não tinha um caráter conjugal. O beijo servia para cumprimento, saudação e era usado na liturgia como ato de comunhão espiritual, certo? É assim que esse beijo precisa ser interpretado. O relato do Evangelho de Filipe
que diz que Jesus beijava Maria Madalena na boca, não está dizendo que Jesus e Maria Madalena foram casados. Está dizendo que eles comungavam espiritualmente. Repito, além disso, nós temos que levar em consideração que esse é um texto muito tardio, é um texto que foi escrito 150, 200 anos depois do momento em que Jesus e Maria Madalena viveram. Logo, ele não serve como uma fonte histórica fidedigna para nós estudarmos o Jesus histórico, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe de reagir ao vídeo, tá ok? Então, dá o seu like aí, partilhe o vídeo com seus amigos para todo mundo ver isso, tá bom? E é isso, né? Me sigam lá no Instagram, tá? O meu Instagram tá lá, tá aqui nas descrições do vídeo, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se vocês gostarem, vou esperar aí as reações no comentário. Eu vou preparar mais vídeos desse tipo.